Olá, tudo bem? Paz. Eu tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 8 de maio, cuja leitura do dia está em Atos 28 e também Juízes, capítulos 9 e 10. Pega a sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo, vamos à leitura. Em Juízes 10, de 10 a 16, para nós refletirmos sobre muito mais que um clamor. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, visto que deixamos a nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura dos egípcios, e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamaste, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos. Faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Então somente te rogamos que nos livres nesta vez. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Segundo especialistas, os humanos são a única espécie conhecida a produzir lágrimas por razões emocionais. Tem gente que vai dizer: o meu cachorrinho, quando fica triste, ele chora. Bom, vi essa informação no site de especialistas. Por que eu vi a respeito disso? Você já ouviu aquela expressão? Lágrimas de crocodilo? Ela tem origem numa misteriosa tendência de crocodilos de derramar lágrimas durante a sua alimentação. Como é que seria isso? O crocodilo ele captura uma presa e aí ele precisa abrir muito a boca para engolir a vítima por inteira. Quando ele faz isso, a mandíbula pressiona as glândulas lacrimais, fazendo parecer que o réptil está chorando. Essa expressão, lágrimas de crocodilo, é uma referência a uma falsa demonstração das emoções de uma pessoa num choro falso, num choro fingido. Como ninguém gosta de ser passado para trás, de estar diante ali de falsas emoções, tem sido comum vídeos sobre análise de expressões corporais. Tem canais de profissionais que estudaram sobre isso e aí tem até usado em estudos forenses. Existem as situações, são filmadas, entrevistas, algo assim, e aí aquele trecho é recortado e a pessoa vai ali analisando. Eu sou inscrito pelo menos um desses canais, bem conhecido aí. Apesar de nunca ter assimilado nenhum dos conhecimentos, mas por mera curiosidade tem sido proveitoso para mim nesses dias, porque eu ainda não parei para aprender as expressões, as microexpressões, tá? Corporais, faciais. Se tiver que me enganar, se não for o Espírito Santo a me dar o discernimento, eu vou ser enganado. Mas enfim, voltando. Então, tem sido crescente o número de canais assim, vídeos e canais. Aí eu tive a curiosidade. Deixa eu procurar na internet a respeito disso.
Aí eu vi assim, como de pesquisas, 3 das pesquisas que mais fazem a respeito. Choro falso. Como identificar? Choro falso. Como saber? Como? Aí, isso. Ai, sim. Isso é aquele que não quer ser passado para trás, ok? Mas aí eu vi uma outra pesquisa que é feita, um outro termo que é pesquisado, uma outra expressão, que pode ser aquele que quer saber como é que o outro poderia fazer, mas pode expressar também muito bem aquele que quer saber como fazer. Como fazer choro falso. Me faz lembrar de 2 Timóteo, não estava aqui no roteiro não. 2 Timóteo, capítulo 3. Senhor, será que eu estou certo? Lembrei-me agora. Deixa-me ver aqui. Exatamente, 2 Timóteo 3, versículo 13. Paulo ele dá uma referência aos últimos dias, de tempos trabalhosos, difíceis, e fala ali uma lista de 6 grupos de 6 práticas pecaminosas, em referência à igreja, a pessoas no contexto da igreja, de exemplo ali de Janes e Jambres. E aí ele fala, olha, tu porém tem seguido, fala vários elementos ali, 9 se eu não me engano, do que Timóteo modelava em Paulo, na vida de Paulo. Aí ele fala que também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aí ele diz, versículo 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Como? Enganando e sendo enganados. Agora, o Deus Todo-Poderoso que nos criou conhece todas as glândulas no nosso organismo, cada célula, cada micropartícula de uma célula nossa, que sabe como o físico interfere no emocional, como o inverso, o emocional, interfere no físico, no sentido da lágrima de rolar mesmo, de verdade, em algo sincero. E não só ele sabe por que nos criou, ele nos sonda e nos conhece melhor, nos sondar somente ele, e nos conhece melhor do que ninguém. E aí ele sabe quando o nosso clamor expressa um verdadeiro arrependimento de pecados ou não. Mais do que um clamor aflito, Deus espera de nós completa conversão a Ele mediante o quê? Arrependimento de pecados. Então precisa ser muito mais que um clamor. Nós não enganamos a Deus. As lágrimas não bastam. Hebreus 12, 16, 17. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou.
postura corporal também não basta. Josué 7, 6 a 11. Então Josué rasgou as suas vestes, uma demonstração de profunda tristeza, tá? E se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Era como se o Senhor estivesse falando comigo e com você: para de frescura. Porque a postura, oh Senhor, não basta. Mas como? Como ir muito além de um clamor? Como não tentar enganar a Deus com lágrimas de crocodilo? Primeiro, acolher o confronto da palavra de Deus. Porque quando eu vejo aqui no texto, em Juízes, já comentei, sem liderança, foram de mal a pior, pecavam, clamavam ao Senhor, Deus enviava um juiz para os livrar. Pecavam, depois de anos e anos depois, décadas depois, talvez, e voltavam, Deus mandava o juiz para libertar, depois de anos, voltavam a pecar. E viviam assim nesse tempo de juízo. E aqui é o momento que antecede a entrada de Jefté na jogada. Jefté livrava os israelitas, meditação do próximo dia no Antigo Testamento, Juízes 11 e 12. E dentro disso, nós vemos ali Jefté. Aí esse povo, Deus permite que coisas aconteçam, e o povo, muito angustiado, clama ao Senhor. Aí Deus responde: vem cá, vão ficar nesse clamorzinho aí? Mas como é que é isso? Já não tem livrado vocês? Mas vocês querem seguir atrás dos deuses de vocês? Me deixando? É o que vocês querem? Vamos buscar a libertação com eles aí, ó. Vai ver se eles ajudam vocês. Aí caiu a ficha do povo. O povo foi confrontado pela palavra de Deus. Versículos de 11 a 13. Ok? A 14, melhor dizendo. E eu vejo no exemplo de 2 Samuel 12, 1 a 14, isso. Alguém que pecou gravemente foi confrontado pela palavra de Deus e acolheu esse confronto da palavra como demonstração de arrependimento. E o Senhor enviou Natã a Davi. E apressando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre,
e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira, que era uma injustiça, né? O rico tomando do pobre. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso! E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Ah! Se injusto e infiel, vai pagar. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, consequência do pecado. Porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. O que aconteceu? Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. É verdade, lá no terraço. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu, certamente, morrerá. Davi acolheu o confronto da palavra de Deus. E talvez você ache que está se arrependendo, ache que está agindo de forma diferente, mas pode ser que você ainda esteja pecando contra o Senhor e não acolhendo o confronto, porque você talvez rejeite quando a palavra é mais dura, quando a reflexão é mais dura, quando a sua meditação é mais dura, quando o conselho pastoral é mais duro, quando o conselho dos irmãos experientes na igreja é mais duro, e você, não quero isso não. Você rejeita. Segundo lugar, arrepender-se dos seus pecados, porque ele diz aqui na parte A do versículo 15: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos. É necessário arrependimento dos pecados. Lucas 15, 11 a 21. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai,
Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Pai. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. Se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço. E o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então é necessário, além de acolher o confronto da palavra, o arrependimento de pecados. Terceiro, reconhecer a sua miséria. Porque olha o que o texto diz para nós no capítulo 10 de Juízes, versículo 15. Eu vou chamar aqui de parte B. Faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Deus, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou em pecado. Eu sei que eu agi erradamente, mas eu confesso diante de ti, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Admitir a sua miséria. Apocalipse 3, 14 a 22. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Retrato da nossa igreja no Brasil, atualmente. No mundo, atualmente. A igreja dos últimos dias. Que não reconhece a sua miséria. Que acha que estamos no melhor momento da igreja. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quarto lugar, confiar nos méritos do Senhor, jamais nos seus. Daniel 9, de 4 a 18. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés
servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele, e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e da igreja no Brasil, Senhor. E da igreja na terra, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Até furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, pelo povo que é chamado pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças. Não, Senhor, não há mérito algum em nós. Somos miseráveis, Senhor, mas em tuas muitas misericórdias, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome, porque a tua igreja é chamada pelo teu nome. É recorrer não aos nossos méritos, mas aos méritos do Senhor. Não há mérito algum em nós. Não pense que Deus tem que te perdoar porque algo bom você fez, porque você tem orado mais, porque você tem meditado mais na palavra, porque você tem participado mais dos cultos, você tem se envolvido mais na obra de evangelização. Não pense. Pelo seu tempo de caminhada, de serviço, não pense que o Senhor, Ele vai te perdoar por isso. Mas confie nas misericórdias do Senhor. E, em último lugar, quinto, dar fruto de arrependimento. Lucas 3, 1 a 14. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconite, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele:
Outro evangelho diz que ele direcionou isso que eu vou falar agora aos religiosos, tá? Vamos dizer assim, um outro ângulo do mesmo fato. Raça de víboras! Eu não consigo imaginar ele falando, raça de víboras, se converta, não, mas de forma enérgica. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar a filhos de Abraão. Não ache que você herdou um benefício espiritual por você ser de determinado ministério, congregar com irmãos em Cristo, por você ter determinado pastor, por você exercer determinada atividade ministerial. Não, 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 não. Mas, se de fato você apresenta um fruto digno de arrependimento, mudança de atitude. E também, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? E, respondendo ele, disse-lhe, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. E os soldados interrogaram também, dizendo, e nós o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Então, como ir muito além de um clamor, acolhendo o confronto da palavra de Deus como verdade, arrependendo-se dos seus pecados, reconhecendo a sua miséria, confiar nos méritos do Senhor. E quinto, dar fruto digno de arrependimento. Precisamos ir muito além do que um clamor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.